Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Heverson e hoje a gente vai falar sobre propriedades periódicas. Se liga aí! É isso aí, galera. Para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu aconselho muito quem não assistiu a nossa aula anterior sobre tabela periódica, eu aconselho a assistir essa aula para depois a gente iniciar em propriedades periódicas. Para quem já assistiu, vamos lá. Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar a estudar e observar quais são as propriedades relacionadas dependentes da posição que esses átomos ou que esses elementos estão dispostos numa tabela periódica. Para a gente começar, a gente vai rever um pouquinho a lei periódica, a lei de Moseley, lá do histórico da tabela periódica, que é como a nossa tabela periódica moderna é construída. Então, as propriedades, a lei periódica significa que as propriedades físicas e químicas dos elementos tendem-se a repetir-se sistematicamente conforme a gente aumenta o número atômico. Então a gente estudou lá na tabela periódica que a tabela é construída, essa tabela moderna que a gente trabalha hoje, ela é construída por ordem crescente de número atômico, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Lembrando que o hidrogênio é o primeiro elemento, o elemento de número atômico 1, e o organomesso é o número atômico 118. Então a ordem da construção da tabela periódica é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então é muito importante a nossa aula sobre tabela periódica. Bom, antes da gente iniciar propriedades periódicas, o que seria propriedades aperiódicas ou simplesmente propriedades não periódicas? Bom, olha só a relação que a gente tem do número atômico, lembrando que é crescente de cima para baixo, da esquerda para a direita, com a massa atômica. Ela não segue um período, ela não segue uma repetição. Então, sempre que eu avanço o número atômico, eu também aumento a massa atômica. Isso independente do período. Eu não consigo identificar aqui se eu estou no primeiro, no segundo, no terceiro período, porque é sempre crescente. A gente pode falar que essa relação é linear, o número atômico e a massa atômica. Olha outra propriedade não periódica ou aperiódica. O calor específico, por exemplo, a capacidade daquele elemento em armazenar calor. Então a gente tem aqui que o número atômico aumenta e o calor específico decresce. Isso também depende do meu período. E como seria uma propriedade periódica? Olha que interessante. Uma propriedade periódica, então, é uma característica ou uma tendência que os elementos químicos têm em sua posição ser relacionada com uma característica, e isso varia de período para período. Olha que interessante os gases nobres. Aqui eu tenho o potencial de ionização, que a gente vai ver logo mais. Então eu tenho o hélio, o neônio, o argônio, se eu continuasse teria o criptônio, xenônio, radônio. Então eu posso ver que eu aumento o meu potencial de ionização num período, conforme eu vou avançando o número atômico, vai diminuindo. Bom, chega um momento que aumenta novamente, depois cai para o primeiro elemento do próximo período. Vai aumentando conforme eu vou passando para a direita na minha tabela, chego no gás nobre, cai novamente. Lembrando que potássio, sódio e lítio são os primeiros elementos da família 1A. Então eu aumento num período, cai. Aumento, depois cai. Então eu tenho valores crescentes ou valores decrescentes em cada período. Por isso que eu chamo propriedade periódica, está relacionada a um período. E o período, então, são as linhas horizontais da nossa tabela. Lembrando que lá no vídeo de tabela periódica, nós temos 7 períodos da nossa tabela periódica. E aqui nós temos a eletronegatividade também em relação ao número atômico. Está vendo que ela aumenta e depois diminui conforme eu mudo o meu período. Aumenta, muda o período. Então eu tenho essa oscilação, esse zigue-zague, enquanto uma propriedade periódica ou ela sempre aumenta ou ela sempre diminui. Não consigo observar um período nessa propriedade periódica. Bom, e as propriedades então? Eu separei aqui em propriedades químicas e separei em propriedades físicas. A gente vai focar muito nas propriedades químicas, que são as relacionadas com as ligações, que é o próximo assunto que a gente vai abordar. Então essas propriedades são muito importantes para saber a relação, como que um elemento, como que um átomo interage ou liga, faz uma ligação ou forma uma molécula com outro átomo. Então a gente tem raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, reatividade. E as propriedades físicas
são inerentes às características físicas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, né? Massa específica, volume específico, volume atômico, tá? A gente vai também abordar essas propriedades. A gente vai começar com raio atômico. Então, raio, se eu pegar uma circunferência, que vocês vão ver lá em geometria, o que seria o raio de um círculo? O raio, então, seria a distância do centro desse círculo até a borda, ou metade do diâmetro. Tá? Então, a gente tem que o diâmetro seria 2 vezes o raio é a metade no meio aqui até a borda. Quando eu relaciono isso com um átomo, então o raio atômico seria a distância do núcleo, do epicentro, que eu tenho no meu átomo, até a última camada, que a gente chama de camada de valência. Então, é a distância relativa do centro, do núcleo, até a última camada. E como que é essa distribuição na tabela periódica? Nós temos que relacionar primeiro na família, vertical. Então nós temos o primeiro elemento ali da família, uma camada, vou pegar o hidrogênio, né? Supostamente estaria na primeira camada, mas a gente vai ver que não está, a gente viu na aula anterior. E vamos pegar, por exemplo, o hélio, também no primeiro período. Pegar o lítio, por exemplo, ou vão pegar o oxigênio, ou vão pegar o boro, vão pegar o carbono, qualquer outro elemento que esteja no segundo período. Se a gente pega no terceiro período, olha que interessante, galera. Conforme a gente vai avançando nós vamos descendo a tabela periódica, vai aumentando o número de camadas. A gente viu isso lá em tabela periódica. Período 1, uma camada. Período 2, duas camadas. Período 3, três camadas. Período 4, quatro camadas. Vocês estão observando então que eu estou descendo na minha tabela periódica ou estou avançando os meus períodos, estou aumentando o raio atômico? Bom, isso é óbvio. Se eu tenho mais camadas no meu átomo, eu vou aumentando porque a repulsão eletrônica que existe em volta dessa eletrosfera vai fazer com que as camadas tendem a ser maiores. Imagina com 7, por exemplo, camadas, né? A quantidade de elétrons que tem ali vai fazer com que essa repulsão seja tão grande que eles tentem se distanciar o máximo possível e ocupem outras camadas, fazendo com que o meu átomo tenha um raio grande. Então ele aumenta de cima para baixo, na mesma família. Se eu pegar, por exemplo, no mesmo período, vou pegar o sexto período. O sexto período tem 6 camadas. Vou pegar então um elemento com o número atômico 57, vou pegar um elemento com o número atômico 59 e vou pegar um número atômico 65. Olha o que acontece. Todos esses elementos aqui possuem 6 camadas, estão no sexto período. Então, quando eu estou no mesmo período, estou variando a posição da família, eu começo a observar que esse número atômico aqui, se ele vai aumentando, então a quantidade de prótons no núcleo vai aumentando, significa que a interação ou a atração desses elétrons externos também vai aumentando, então vai fazer com que a tendência do tamanho é diminuir da esquerda para a direita. Então, quando eu tenho o mesmo período, eu vou fazer com que esse átomo aumente da direita para a esquerda ou diminua da esquerda para a direita, sempre relacionando com o número atômico. Quanto maior o número atômico, menor. Quanto mais prótons no núcleo, maior é a atração na eletrosfera, mais achatado vai ficando o meu átomo. Como que a gente vai ver isso numa visão geral, galera? Então, como que ficaria, olha só, no mesmo família, no mesmo período, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, tá vendo que vai aumentando de cima para baixo? Olha no mesmo período, lítio, belírio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Tá vendo que vai diminuindo nesse sentido, e aqui vai aumentando de cima para baixo, fazendo uma visão geral. Olha como ficaria a nossa tabela do raio atômico. Tá vendo então? De cima para baixo ele aumenta na mesma família, porque aumenta o número de camadas. E aumenta da direita para a esquerda na mesma família, no mesmo período, porque o número atômico vai mudar. Tá? Então, olha só. Se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, vou pegar o quarto período. Tá vendo que vai diminuindo conforme eu vou indo para a minha direita? Porque o meu número atômico vai aumentando, a atração com a eletrosfera também tende a aumentar. Bom, então, olha uma imagem 3D de valores reais de raio, tá vendo? Conforme eu vou descendo a minha tabela, que eu suprimi o sétimo período, tá? Só tem até o vídeo sexto. Então, eu tenho um raio maior de cima para baixo devido ao número de camadas, e eu tenho um raio relativamente menor da esquerda para a direita em relação ao número atômico.
Beleza? E aqui nós temos um dado, né, experimental sobre evidenciando uma propriedade periódica. Olha que lindo isso. Cara. Período 4. Tá vendo? Vai do potássio até o criptônio. Chega no criptônio, muda para o quinto período, rubídio. Sobe o valor de raio. Depois vai diminuindo. Olha o número atômico. Olha o número atômico aqui embaixo. O número atômico vai aumentando, a atração vai aumentando. Chega um momento que volta lá para a extremidade da esquerda. Vai para o césio. Vai aumentando, aumentando até o radônio. Tá vendo? Então, lítio. Primeiro elemento da família 1, vai aumentando até neônio, elemento da família 8. Muda, sódio, desceu um período, vai aumentando o número atômico até chegar ao argônio, vai aumentando o número atômico, vai achatando. Potássio, até criptônio, rubídio, até xenônio, césio, até radônio e assim por diante. Beleza? Então, o número atômico que relaciona o tamanho do meu átomo, ele sempre vai aumentar de cima para baixo na mesma família em relação ao número de camadas e sempre da esquerda para a direita ele diminui o tamanho porque o número atômico aumenta. Beleza? Raio atômico é a nossa propriedade periódica mais importante. As outras propriedades periódicas são estritamente dependentes do meu raio. Eu posso relacioná-las com o meu raio. Que é a próxima que a gente vai ver aqui, energia de ionização. Então eu coloquei aqui a definição, tá? E aqui embaixo eu coloquei uma forma mais fácil para a gente entender. Então, a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. Ou seja, quanto menor o átomo, mais energia para retirar o elétron. Vou pegar o oxigênio, galera. Lembra o exemplo que eu dou em sala de aula. Se eu pegar a minha pinça de remover elétrons, né, fictícia, para eu remover esse elétron, quanto de força eu faço? Essa é a energia de ionização. Tá? Qual que é a energia necessária para eu retirar elétrons? Galera, vocês concordam comigo que se o átomo for pequeno, eu vou ter que aplicar muita energia, porque os elétrons estão estritamente ligados, atraídos pelo núcleo. Se o átomo é bem grande, isso facilita, porque a interação que eu tenho do elétron que está na camada de valência, na última, com o núcleo, é muito pouco. Então, se eu pegar o oxigênio, a interação que esse núcleo tem com o último elétron tem uma interação. Se eu pego átomos maiores, eu vou perceber que essa relação vai mudando. Tá? Então, aqui nós temos a energia de ionização. Olha só, se eu pegar aqui o hélio, neônio, argônio, flúor, se eu associar a energia de ionização com o nosso raio, esses elementos são os menores elementos da tabela periódica. Galera, se eles são muito pequenos, imagina dois ímãs, sempre o exemplo que eu digo. Se eu tenho dois ímãs com polo grudado, polo positivo e negativo, estão totalmente atraídos. Para eu remover, depois que eles estão próximos, eu aplico uma energia. Se eu já tenho eles relativamente distantes, eu vou aplicar uma energia muito menor para distanciá-los, tá? Então, quanto mais próximos eles estão, maior a energia necessária para distanciá-los. Em química, no átomo, maior a energia para eu retirar elétrons quando o átomo é estritamente pequeno. Relação direta com o nosso raio, tá? E olha que interessante aqui, galera, essa tabela que eu peguei, aqui nós temos a energia de ionização. Eu tenho aqui I1, I2, I3, I4, I5, I6. Presta muita atenção que isso daqui o vestibular adora colocar. Tá vendo que nós temos o sódio? Se eu pegar a tabela periódica, o sódio é um elemento, um componente da família 1A. Ele tem a camada de valência dele tem S1, subnível S, um elétron. Tem um elétron só na última camada. Se eu remover esse último elétron, galera, o próximo elétron é uma outra camada. É uma camada mais próxima ainda. Se eu olhar aqui no oxigênio, tá vendo que para eu remover esses elétrons aqui eu faço uma força. Para eu remover um elétron de uma camada mais próxima, eu tenho que aplicar uma força muito maior, porque ele está mais próximo do núcleo. Voltando aqui. Então, a primeira energia de ionização do sódio é 496 kJ por mol. Se eu remover o segundo elétron, e esse segundo está numa camada mais inferior, olha o que está escrito aqui, elétron dos níveis mais internos. É muito mais difícil. Olha o magnésio, galera. Está na família 2. Tem dois elétrons na última camada. Eu removo um, aplico 738. Removo o segundo, 1450. Quando eu vou remover o terceiro, galera, tá vendo a diferença de energia que eu aplico para remover o terceiro? Por quê? Os dois elétrons do magnésio estão em uma camada, que é a última camada que só tem dois. Se eu remover esses dois, eu perco a camada inteira e o elétron diminui o seu tamanho. O raio iônico do magnésio é menor do que o raio atômico do magnésio, porque ele perde a camada inteira, perde elétrons.
e aí a próxima camada é muito maior. Olha o alumínio, família 3, primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron. Galera, na hora que muda a camada, e é uma camada mais interna, olha o salto de energia que eu preciso. Porque, voltando, o átomo diminuiu seu tamanho. Se ele diminuiu, a interação eletrosfera-núcleo é muito mais intensa. Então eu preciso fazer mais força para conseguir remover esse elétron. Bom, isso vai para todos, tá? Silício está na família 4, fósforo está na família 5, enxofre na família 6, cloro 7. Olha o gás nobre, galera. Olha o gás nobre, a dificuldade para remover os elétrons. Muita energia, porque ele já é estável, tem 8 elétrons na última camada. E aqui a gente tem esse dado, esses valores que a gente postou, que a gente percebeu, plotado em um gráfico. E esse gráfico, olha como que ele evidencia. Vai aumentando no período, chegou no gás nobre, mudou para o próximo período, período 3, despenca. Vai aumentando, diminui, vai aumentando, diminui, tá? Então essa oscilação é clássica da propriedade periódica, tá? Se eu for plotar aqui, por exemplo, o salário que eu recebo, né? O salário que eu recebo também é um ciclo de 30 dias. Então ele tem um valor, vai diminuir. Limpa, viu? E aqui nós temos os valores das energias de ionização vistas na tabela anterior, plotada agora na forma de um gráfico, tá? Então a gente está vendo, a gente avança, olha só, lítio, boro, nitrogênio, flúor, volta para o sódio. Tá vendo que quando ele volta, ele avança um período e volta para a extremidade da esquerda, decai a energia de ionização. Por quê? Porque ele é grande. Se eu pegar o sódio em relação ao cloro, por exemplo, o sódio é maior, fácil para remover elétrons, enquanto o cloro é bem menor e aí é mais difícil. A interação que existe núcleo e eletrosfera é muito maior. Tá? Então, se essa interação é maior, significa que é mais difícil, vai mais energia para conseguir remover ou descolar literalmente esse elétron da última camada. E esse gráfico aqui, então, ele segue os mesmos dados anteriores. Então, eu vou aumentando o meu número atômico, vou aumentando no período a energia de ionização. Muda de período, período 4, período 5 decai e aumenta de novo, tá? Típico de uma propriedade periódica, energia de ionização. Bom, agora a gente vai para a próxima propriedade periódica, que é afinidade eletrônica, energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Sempre estado gasoso porque é onde eu consigo o distanciamento e consigo isolar esses elementos, esses átomos, e conseguir estudar propriedades específicas dele, tá? Enquanto no líquido e no sólido, eu tenho uma composição, eu tenho uma combinação de muitos átomos interagindo ali, fica difícil essas observações. Pus aqui para ficar fácil. Menor raio, mais afim de elétrons ele é, mais ele gosta, ou mais ele atrai. Lembra sempre, se o raio é pequeno, por isso que está tudo relacionado com o raio. Primeira propriedade que a gente viu é importantíssima. Então, se o átomo é relativamente pequeno, a atração que tem núcleo e eletrosfera é alta, fazendo com que esse átomo tenha uma atração maior por elétrons, fazendo com que ele seja mais afim, ou o núcleo dele
dispara uma atração maior quando o átomo é pequeno. Então, se eu acrescento um elétron, a hora que eu acrescentei esse elétron, ele libera uma energia ali, que era a energia emitida, né, pelos prótons do seu núcleo. Ou, quanto menor for esse raio, mais afim de elétrons ele é. Galera, tá vendo que aqui nessa tabela eu tirei os gases nobres? Lembrem-se que os gases nobres eles já possuem a última camada P6 subnível completo com 6 elétrons, ou a última camada com 8, com exceção do hélio, que ele só tem 2 elétrons na última camada, porque ele só tem S2 como subnível de valência. Tá? Então esses elétrons aqui eles não precisam de elétrons, esses átomos não precisam mais de elétrons. Gases nobres possuem a última camada completa e eles não necessitam de elétrons mais. Tudo bem? Então até exclui eles de afinidade eletrônica. Então nós temos aqui os valores. Olha só, aqui eu pus o hidrogênio, né, porque ele tanto faz nessa família ou nessa, ele não faz parte, ele é um gás. Né? Então aqui tem o flúor, o cloro. Tá vendo que os menores átomos aqui são os que possuem relativamente uma energia, uma afinidade eletrônica ou liberam uma quantidade de energia grande. A gente tem uma exceção para o nitrogênio aqui, que a gente vai aprofundar lá no nível 2. Por enquanto, essas pequenas exceções raríssimas a gente não vai abordar aqui, tá? Posteriormente a gente vai ver isso. Tudo bem? Olha só como que a gente fica se a gente graficar, né, plotar esses dados em um gráfico. Olha que interessante, galera. Flúor, cloro, bromo está aqui e o iodo. Tá vendo que os gases da família 6 e família 7 aqui, aqui nós temos o astato, nós temos o ouro. Então, conforme eu vou avançando o meu número atômico, e vai oscilando. Então, a afinidade, olha só, a gente pode dizer que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, na família 7 aqui, dos halogênios, e a família 6 dos calcogênicos, são os mais afins de elétrons, porque são pequenos. Então, se eles são pequenos, a atração que eles possuem para os elétrons é intensa, é grande. Tá? Próxima propriedade que a gente vai ver aqui, eletronegatividade. É a tendência que apresenta um átomo de receber elétrons e se formar um íon negativo. Galera, é uma característica muito comum dos ametais. A gente vai ver que os ametais tendem a doar elétron, perdão, os ametais tendem a receber os elétrons porque eles são pequenos, atraem, e os metais grandes tendem a doar elétrons. Então a ligação que a gente vai ver futuramente, ligação iônica, é uma ligação onde um átomo grande doa elétrons e um átomo pequeno recebe esse elétron. O átomo pequeno que recebe esse elétron, ele se torna negativo, porque elétron é negativo. O átomo que doa se torna positivo. Bom, então a gente tem como eletronegatividade a tendência que apresenta um átomo em receber elétrons e formar um íon negativo. Bom, de forma simples, quanto menor o átomo, maior sua capacidade de atrair elétrons. Muito parecido com a afinidade eletrônica, muito parecido com a energia de ionização. A característica, o aspecto da tabela periódica é o mesmo, tá? Só tem pequenos detalhes de informações diferentes. Então a gente tem, por exemplo, aqui magnésio, o metal, e o oxigênio, um metal. Bom, como o oxigênio, se a gente lembrar do raio, tá? Naquela extremidade que a gente tem próximo ao flúor ali, sempre para cima e à direita são os menores átomos. O oposto, próximo ao frâncio. O frâncio é o maior átomo da nossa tabela periódica. Onde que o frâncio está? Ele está na extremidade inferior no canto esquerdo. Os dois extremos, flúor e frâncio, maior e menor. Então, se a gente observar, o oxigênio ali está muito próximo do flúor, cloro, oxigênio ali. Então, nós vamos, flúor, cloro e oxigênio, nós vamos observar que eu posso remover esse elétron com dificuldade, porque ele é pequeno, mas ele tem uma capacidade de atrair elétrons muito grande, porque ele é pequeno. Já o magnésio, eu consigo remover com certa facilidade, porque ele é relativamente grande comparado com o oxigênio. Ele tem mais camadas. Além disso, ele tem um número atômico menor, se eu for olhar o mesmo período ali. Tá? Então, ele tem uma tendência em perder elétrons. Então, quanto menor o átomo, maior a capacidade. Então, a gente pode ver, aqui nós temos os valores, mais uma vez. Está vendo que gás nobre não entra nessa brincadeira? Porque ele não tem capacidade de atrair, ele não quer atrair elétrons, ele já tem a última camada completa. Lembra, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. O subnível P tem 6 elétrons, com exceção do hélio que é S2, tá? Então aqui eles já têm a última camada completa. Então eles não têm capacidade de atrair elétrons, ele não tem interesse nenhum, tá? Não tem afinidade eletrônica. Energia de ionização ele vai ter
porque eu consigo ter dificuldade para remover, isso é característico. Mas eles não são afins de elétron, não têm afinidade por gás nobre, e eles também não têm eletronegatividade, eles não têm tendência. A gente vai estudar complexos que fazem ligações, que os gases nobres fazem, formam complexos, fazem ligações, só que isso a gente vai abordar num nível mais avançado, tá? Por enquanto a gente vai falar que eles não se ligam, tudo bem? Então, nós temos aqui o flúor, o mais eletronegativo, ou seja, também por coincidência ou não, ele é o menor átomo da tabela periódica. Se ele é pequeno, o núcleo positivo tem uma capacidade de atrair elétrons com muita intensidade. Olha o césio aqui, tá? O sétimo período também não está. Olha o césio comparado, também é o que tem o menor. O frâncio, menos ainda, porque ele é muito grande. Se ele é grande, o núcleo positivo fica difícil para atrair esses elétrons. Bom, mas em contrapartida, eu posso ter uma outra capacidade para os que são grandes, que é a eletropositividade. É exatamente o inverso, o oposto da eletronegatividade. Muitos autores, muitos livros abordam como caráter metálico. Olha que interessante, porque os metais tendem a se tornar positivos, porque devido ao seu tamanho, eles tendem a perder esse elétron. A conexão da camada de valência, por ser distante, é menos intensa do que no átomo pequeno. Tá? Então, coloquei aqui, maior o raio, maior a tendência de se tornar positivo, ou perder elétrons. E é a tendência, então, dele perder o elétron que opõe-se à eletronegatividade. É exatamente o contrário. Relação direta com o nosso raio. Vamos pegar aqui o número atômico 96, comércio. Olha só o que está acontecendo aqui, a quantidade de elétrons que ele tem nas últimas camadas aqui, ou nas camadas mais internas também, ele tem uma quantidade grande. Bom, imagina só esses últimos elétrons aqui, galera. Eu tenho um outro fator muito importante em eletropositividade, eletronegatividade também vai ter esse efeito, mas aqui é muito evidente, que é a blindagem. Vocês vão ver isso só no nível 3, para quem estiver ingressando na faculdade. Eu vou disponibilizar um curso inteiramente para quem quer mestrado e doutorado. Então a gente vai aprofundar bastante em propriedades periódicas. Uma das formas, um dos itens muito importantes é a blindagem. Os outros elétrons, galera, tá vendo que estão à frente da carga positiva do núcleo? Isso faz com que os últimos elétrons tendem a ter uma atração muito fraca pelo núcleo, porque além da distância dessas camadas, esse átomo tem 7 camadas, além dessa distância, eu ainda tenho uma quantidade muito grande próxima ao núcleo que vão blindar os elétrons mais exteriores, tá? Bom, isso vai ter um efeito na eletropositividade. Então nós temos o frâncio aqui como o mais eletropositivo de todos e extremamente oposto dos ametais. Então a gente trabalha muito eletronegatividade para ametais e eletropositividade para metais. Tá? Isso vai ficar muito clássico quando a gente for muito claro quando a gente for estudar as ligações, tanto iônica como molecular, que é exatamente a nossa próxima aula para quem estiver acompanhando as aulas aí. Bom, continuando aqui então, nós temos várias outras propriedades periódicas. Eu citei aqui as principais: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade e as outras. Galera, a gente tem a reatividade. Olha que interessante. A reatividade é exatamente a eletropositividade junto com a eletronegatividade. A gente vai ver em ligação iônica, se eu pegar um elemento extremamente negativo com um elemento extremamente eletropositivo, a interação que esses dois têm é muito grande. Tá? Então a gente classifica a reatividade, os mais ametais, ou os mais na extremidade, próximo ao flúor, são os mais reativos do lado negativo, do lado que atraem elétrons, e do lado oposto, positivo, mais próximo ao frâncio, também são os mais reativos. Tá? Então a reatividade tem muito a ver com a ligação iônica ou com os extremos da minha tabela periódica. Ametais, canto superior à direita, e metais, canto inferior à esquerda. São os dois extremos, ou eu somo negatividade com a eletropositividade, vai dar uma ligação muito forte. Tanto é que se eu pegar o flúor, menor átomo da minha tabela periódica, maior eletronegatividade, e o frâncio, com o maior átomo da minha tabela periódica, o mais eletropositivo, essa reação é tão forte que esse composto não existe. Da fluoreto de frâncio,
ele é muito reativo, extremamente reativo e ele é muito instável devido à sua imensa energia de reação que eles têm ali quando eles se encontram, tá? Isso evidenciando que os dois, a reação é tão grande, tá? Então é melhor combinar o NaCl, cloreto de sódio. Olha que interessante, galera. A hora que a gente começar a iniciar o estudo das ligações iônicas, a gente vai perceber que a maior parte, mais de 99% dos compostos iônicos, que são compostos com ametais e metais, são sólidos à temperatura ambiente. A interação que eles têm é tão grande que faz com que eles fiquem tão próximos que o material, que a substância oriunda desses elementos, é sólida. O clássico é o NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu pego o cloreto, que é extremamente eletronegativo, com o sódio, que é eletropositivo. Na hora que eu junto esses dois, o cloro é um gás, o sódio é um metal. Na hora que eu junto os dois, ele fica um sal metálico, ele forma um retículo cristalino ali e a atração é muito intensa, tanto que o ponto de fusão, a gente vai ver em ebulição de cloreto de sódio, compostos iônicos, é altíssimo, tá? Devido a essa atração. Bom, a densidade, né, a massa específica que a gente tem, ou a relação que eu tenho. O que é uma densidade, né? Se eu lembrar da fórmula que vocês viram lá no início, densidade é a relação da massa pelo volume. Ou seja, quanto maior a massa eu tenho num espaço pequeno de volume, mais denso é o meu material. Ou, a grosso modo, quanto pesa 1 milímetro cúbico? Um quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro, ou um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Essa é a densidade que eu tenho em gramas por centímetro cúbico, tá? Ou, se eu quiser relacionar essa densidade também, muitas pessoas confundem, né, a densidade com peso. Toma muito cuidado, né? Densidade, na verdade, eu tenho que delimitar um volume e nesse volume eu tenho que observar a massa, tá? Para eu não confundir isso com outra característica. Então a densidade, galera, vai estar muito relacionado com o volume e a massa. E no meio aqui, se eu pegar o wolfênio, o tungstênio, tem mercúrio, né? Vocês já viram até no laboratório, quem teve a oportunidade ou vai conhecer o mercúrio, a gente tem um laboratório para vocês perceberem a densidade. Ou seja, em um volume muito pequeno, eu tenho uma quantidade de massa grande, fazendo com que a densidade desse composto meu seja alta, tá? Então, sempre das extremidades esquerda e direita para o centro, para baixo. Então, tenho aqui wolfrânio, tungstênio, mercúrio como os elementos mais densos da tabela periódica. Tenho também a variação em relação ao ponto de fusão e ponto de ebulição, tá, galera? Isso daqui é muito pouco cobrado em vestibular, tá? Porque geralmente eles vão dar dados, vão dar tabelas, vão dar valores para a gente consultar essa variação de ponto de fusão e ebulição. Dificilmente a pergunta vai estar relacionada somente com a característica dos elementos, o que acontece muito em orgânica, por exemplo, né? Compostos que têm as ligações que a gente vai ver depois, né, a atração que eu tenho desse tipo de ligação e a relação com o ponto de fusão e ebulição, tá? Especificamente de elementos da tabela periódica, vai ser só pontual que vai ficar mais evidente para a gente observar isso. Tudo bem, então? Então a gente tem, agora a gente vai perceber, agora a gente vai resumir, comprimir isso numa que eu chamo de fixação, né? Então roda a nossa vinheta de fixação aí, galera. Isso aí. Então, para vocês que vão rever esse vídeo, eu aconselho de pegar todos os vídeos e focar nessa parte da fixação, galera. Que ali em 3, 4, 5 minutos no máximo, a gente vê a aula inteira e já precede os exercícios. Tá? Então a gente vai ver a fixação e vai iniciar os exercícios. Então sempre que vocês quiserem rever uma aula, eu aconselho, se vocês tiverem pouco tempo, e aí eu aconselho vocês ir direto na fixação, tá? Que eu vou fazer um pacote geral dessa aula, para a gente não ficar perdendo tempo, a gente tentar otimizar esse tempo que vocês têm aí, beleza? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Então, na aula de hoje nós vimos raio atômico, eletropositividade, que é o caráter metálico, né? Tem esses dois nomes. Energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, faltou o circunflexo aqui, desculpa. E a reatividade, além dessas outras duas aqui, tá? Então, eu fiz um resumo, uma tabelinha. O raio atômico, eletropositividade, que é o caráter metálico, tendem sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda. De cima para baixo, na mesma família, relacionando com o raio.
Então, quanto mais abaixo eu tenho, maior é o número de camadas, maior é o meu átomo. E se eu pegar no mesmo período aqui, variando as famílias, eu tenho um número atômico menor, mais próximo à esquerda, fazendo com que a atração do núcleo e eletrosfera seja menor, fazendo com que o átomo seja maior. Tudo bem? Menor atração, maior o átomo. Se eu ir para essa extremidade aqui, aqui eu tenho átomos pequenos, fazendo com que eu empacote eles, ou que o núcleo atraia muito bem a eletrosfera. Bom, a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica estão única e exclusivamente ligadas também ao raio, tá? Lembrando que tanto a energia de ionização como a afinidade a gente não considera os gases nobres, a eletronegatividade ainda assim, aí evidenciar a força que eles têm para não quererem perder elétrons ou não retirar elétrons deles, tá? A reatividade que nós temos aqui, lembrando que é os dois extremos, tá? Os mais eletronegativos são os mais reativos do lado metálico, os mais eletropositivos são os mais reativos do lado metálico. Lembrando também, a nossa tabela periódica, que é a aula anterior, a gente está separando dessa tabela da forma mais moderna, tá? Que a Impact atualizou dos últimos anos que o vestibular está usando, que é apenas ametais e metais, tá? A gente não tem aqueles semimetais lá. Bom, na verdade a gente tem, mas não é explícito mais na tabela periódica. Aí a gente tem também a densidade, sempre convergindo para o centro, para baixo. Mercúrio, tungstênio, wolfrânio são extremamente densos, tá? Ou seja, a relação que eu tenho da massa pelo volume é muito grande. Eu tenho uma massa grande e um volume pequeno, tá? Ou eu tenho uma boa quantidade de massa específica ali em um espaço relativamente pequeno. Ponto de fusão e ponto de ebulição, isso daqui vai depender muito dos elementos, é uma característica muito específica, tá? Eu aconselho vocês posteriormente que eu vou pôr o vídeo nível 1, o nível 2 e o nível 3, tá? A gente vai focar muito nisso, mas para a maior parte dos vestibulares é muito pouco cobrado ponto de fusão e ebulição específico dos elementos sem dar algum outro dado, uma tabela, um gráfico, tá? O Enem adora abordar ponto de fusão e ebulição, mas sempre com interpretação de gráfico, interpretação de ligações químicas, tá? Que a gente vai ver os próximos assuntos, tudo bem? Feita a fixação, vamos para os exercícios, galera. Nesse primeiro exercício, então eu aconselho para quem não baixou ainda, baixar a nossa aula, tá aqui embaixo da descrição desse vídeo, tá? Pega esse material para quem já tem esse material nosso e vamos fazer os exercícios, tá? Pode pausar aqui, né, para quem é iniciado. Na verdade, a gente vai marcar essa aula novamente com plantões de dúvidas e esclarecimentos só para resolver esse exercício. Então, a próxima aula nossa vai ser ao vivo para elucidar esses exercícios, tá? Então, organize os átomos dos elementos a seguir em ordem crescente de raio atômico, do menor para o maior, crescente. Galera, aqui eu aconselho não olhar na tabela periódica. Vamos tentar resolver sem localizar esses elementos. Olha o que ele deu para gente. Número de camadas e número de elétrons nas últimas camadas. Galera, aqui eu tenho dois grupinhos. Eu tenho dois grupinhos que diferenciam por número de camadas. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Bom, eu já sei que esse grupinho de sódio e magnésio tem o maior raio, porque eles têm 3 camadas. Então eu já separo em dois grupos, os de 3 camadas e os de 2 camadas, oxigênio e flúor. Dentro desse grupinho, então como seria essa ordem? Bom, primeiro a ordem seria oxigênio e flúor, vou definir qual a ordem desses dois depois, e depois sódio e magnésio, tá? Grupinho de 2 camadas, grupinho de 3. Dentro desse grupinho, vocês vão observar quem tem mais elétrons. O sódio, ele tem um elétron na última camada e o magnésio tem 2. Galera, se ele tem 2 número de prótons ou elétrons, então lembrem sempre, tá? O sódio tem 11, o magnésio tem 12. Quanto maior o número de prótons aqui, o maior número de elétrons, maior é a atração, mais achatado fica. Tá? Então, provavelmente o magnésio ali, vocês vão ver depois, ele vai ter um raio um pouco menor, porque ele tem um próton a mais, e esse um próton a mais faz um efeito bem evidente na sua eletrosfera. Atrai esse um elétron a mais e achata mais a eletrosfera. Lembrando que o número de camadas é o mesmo. Façam isso para o oxigênio e flúor. Tá? Teve dúvida? Volta na fixação, volta na tabela, pega a minha aula lá em PDF também e consulta sobre a ordem desses elementos na tabela periódica.
Número 2, tem o sódio, magnésio, oxigênio e flúor. Então são espécies isoeletrônicas, tá? Se eu perceber aqui 11, perde 1, fica 10, 12, perde 2, fica 10, 8 ganha 2, fica 10, 9 ganha 1, fica 10. Todos com o mesmo número de elétrons. Organiza em ordem crescente de raio atômico. Galera, aqui a gente vai observar raio também iônico, tá? A gente vai pegar esses elementos e a gente vai perceber, bom, quando um elemento perde elétrons, tende a diminuir. Quando um elemento ganha elétrons, tende a aumentar. Essa ordem aqui provavelmente vai ser contrária da ordem do exercício 1. Para a próxima aula, eu vou trazer uma tabelinha de raios iônicos, para a gente só comparar isso. Mas lembre, se ele perde elétrons, diminui o tamanho. Agora ficou mais livre para os elétrons vagarem ali, a repulsão diminuiu. Se ele ganha elétrons, tem que aumentar para esses elétrons encaixar na eletrosfera. Então, ganha, fica grande, ganha um, ganha dois, perde um, perde dois. Então, quanto mais ele perde, menor ele fica. Quanto mais ele ganha, maior ele fica. Então, a gente vai ter uma outra ordem aqui, provavelmente relacionada à anterior. Aqui a gente tem um outro exercício, tá? Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa dos raios dos átomos e dos íons, tá? Então olha lá, o raio do íon, lembra sempre, o que tem carga em cima é íon, o que não tem carga é átomo. O raio do íon sódio é menor que o raio do sódio, do átomo sódio. Lembra sempre, galera, se ele perde elétrons, fica menor. Então, com certeza, o raio do sódio é menor, o raio do íon sódio é menor do que o raio do átomo sódio. Essa questão está errada. Essa questão está certa, se está certa, está errada, porque ele pede a errada, então não é essa. Então eu pulo, vou para as demais. Vocês vão observando qual questão está correta aí. Aqui eu tenho energia de ionização, energia necessária para retirar elétron no estado gasoso. A primeira energia de ionização é equacionada, olha só. Um elemento qualquer gasoso, aplico uma energia com a minha pinça, lembra, pinça de remover elétrons. Aplico uma energia, removi. Transformei ele em um íon, mais o elétron que está na minha pinça agora. Esse é o meu produto. Organiza os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor em ordem crescente da primeira energia de ionização. Galera, lembra sempre, quanto maior for o elemento, menos força eu faço. Isso está diretamente relacionado com a questão 1. Tá vendo que o raio atômico é uma das características, umas propriedades periódicas mais importantes? Presta atenção, galera. Aqui na 5 é só para relacionar, tá? Energia de ionização 1, energia de ionização 2, energia de ionização 3. Galera, removi uma, o átomo diminui, porque agora eu tenho aquele mesmo número de prótons dividido ou separado por uma quantidade menor de elétrons. Removi o segundo, achata mais ainda. Imagina se eu remover o terceiro, ele perde uma camada inteira, por exemplo. Se ele tiver só dois na última camada, eu removi os dois. Então ele achata muito. Então sempre que eu remover um, a energia para eu remover o próximo tem que ser maior, porque ele diminuiu. Se vocês tiverem dúvida, volta naquela tabelinha lá do meu energia de ionização 1, energia de ionização 2, vocês vão perceber que é sempre maior, porque a atração vai ser maior, porque ele vai diminuir o seu tamanho. E aí eu tenho essa relação aqui para vocês fazerem. No sexto, uma tabela que nós temos 5 primeiros valores. Galera, esse exercício é excelente para vestibular. Energia de ionização 1, removi o primeiro. Peguei minha pinça, removi o segundo. Removi o terceiro. Removi o quarto. Galera, a hora que eu vou remover o quinto elétron, a quantidade de energia que eu tenho que fazer é absurda. Por quê? Porque que para remover o 4 aumenta relativamente linear, gradativo, não é tão desproporcional, mas para eu remover o quinto elétron, a quantidade é muito maior do que os elétrons anteriores. Por quê? No sétimo, novamente, os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor indicam o elemento com maior facilidade de perder elétrons, maior tendência em receber elétrons, eletropositividade, eletronegatividade, afinidade eletrônica. Aqui volta a mesma pergunta. Provavelmente uma boa parte dessas respostas vão ser as mesmas. Tá? Só vou repetir, só para vocês observarem que a resposta é a mesma, mas a pergunta é diferente. Isso é muito importante.
Beleza, galera? Então eu aguardo vocês no nosso chat. Vai ser a próxima aula ao vivo para a gente elucidar todos esses exercícios. Abraço, galera!